queria que você prestasse bem atenção. Está lá em capítulo 14 da carta que eu estou falando. Eu não vou ler todos os versículos. Perdi o texto aqui, mas já parece. É 12, capítulo 12. 12. Versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Queridos, a partir do versículo 12, Paulo começa a falar que nós somos os membros do corpo de Cristo. E ele começa a falar da importância de cada um, do olho, do ouvido, das pernas. Porque na época que Paulo escreveu, estava havendo uma confusão dentro da igreja, porque fulano era importante, o outro irmão era mais importante, quem dá um dízimo de 1 milhão era mais importante, queria ser mais importante que quem dava um dízimo de 100 reais. Então Paulo escreve essa carta e diz: olha, vós sois o corpo de Cristo, e não há ninguém aqui mais importante que ninguém. Mais importante do que tudo isso aqui que está escrito do corpo é o que está escrito em Efésios 5:23. Porém, ele é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E eu queria falar a respeito do corpo. Eu queria primeiro falar a respeito do corpo humano. O que é o corpo humano? O corpo humano, ele é formado de muitos membros. Tem coisas no nosso corpo que nós não vemos. O coração, pulmão, as veias, bigorna, martelo, membros que estão no ouvido, pequenos, nós não vemos, mas são importantíssimos. Já imaginou que o martelo lá do ouvido dele começasse a aparecer o coração, como está escrito aqui na carta aos Coríntios? E Deus começou a ministrar no meu coração que a igreja, ela tem que funcionar dessa forma. O coração, ele bombeia o sangue, e ele não é mais importante do que as pernas, ele não é mais importante do que as mãos. No pulmão entra o ar e sai filtrado, e ele não é mais importante do que os olhos. O coração, ele não vê, mas os olhos veem. No entanto, os olhos não são mais importantes do que o coração. Os membros de dentro, e vou falar a respeito de missões, os membros de dentro da igreja seria o coração, o pulmão, as veias. Os membros de dentro da igreja e dentro do corpo da igreja tem que ser. Mas os membros que estão lá fora são as mãos, são os olhos, são eles que abraçam, são eles que vão, os pés que vão em busca dos perdidos. Mas eles não são mais importantes do que o coração, do que o pulmão. Por isso Jesus fala que a igreja é um corpo.
Ele é um corpo. E assim funciona a igreja. Quem canta bonito não é mais importante que quem está na portaria. O porteiro é tão importante quanto quem prega. Porque só passa alguma coisa se passar na porta. Só entra alguma coisa se passar na porta. Então missões e igreja estão no coração de Cristo. Tem um versículo que eu já li várias vezes, mas eu nunca tinha enxergado esse versículo na Bíblia. Lá em Gênesis a Bíblia diz que a terra clama pelo sangue do inocente. Então quem está aqui dentro da igreja tem que enviar o sangue para quem está lá fora. E quem está lá fora tem que abraçar os perdidos para trazer para dentro do corpo de Cristo. Enquanto isso não acontece no meio de nós estamos brincando de igreja. Eu estou falando de nós porque foram 20 anos dentro da igreja. Eu sei que Deus tem planos e propósitos, e a Bíblia diz que tudo é o seu tempo, mas tem coisas que nós causamos, tem coisas que nós deixamos passar, tem coisas que eram para estar longe. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, nos dá outra oportunidade. Eu perdi várias oportunidades por dureza do coração. Às vezes porque o meu coração queria ser mais importante do que as mãos. E elas não são. O que a igreja fez esses dias foi enviar 2 missionários, mas o coração e o pulmão da igreja ficou funcionando. A igreja de Vila Helena foi estendida a Cocos. Vocês foram para Cocos, porque o coração e o pulmão não é mais importante do que os olhos. Os pés da Vila Helena pisaram lá em Cocos, porque nós, eu e João, fazemos parte dessa igreja. Dessa igreja, a igreja tem que funcionar dessa forma. Não é diferente. Então nós precisamos parar de querer ser mais importante um dos outros. Já imaginou que as células do nosso corpo, do meu corpo, agora se amutinassem? Não vamos funcionar mais. Fizesse patotinha, vamos excluir agora as células tal. Tem alguma coisa errada no corpo. Tem alguma coisa errada. Imaginou se o coração de si não bombear mais oxigênio, não mandar mais informação para o cérebro daquilo que a gente vê? Esses dias eu preguei na igreja e falei que a visão determina o caminho e aonde eu quero chegar. Tudo que o meu corpo sente, tudo que o meu corpo determina para mim, inicia dos olhos. E já imaginou que os meus olhos dissessem para mim agora: não quero ver mais? Então cada um de nós é uma parte minúscula do corpo de Cristo. Não decida se amotinar um contra o outro. Gera conflito. E se gera conflito, o corpo não cresce. Criança que tem a mente atrofiada, ela não cresce. Ela pode até crescer o corpo. Eu vi um jovem esses dias na Limoeiro com 22 anos, um rapaz dessa altura. Não fala. Tem olhos, mas não enxerga realmente. O corpo de Cristo tem que ser perfeito. Por
Porque Jesus fala assim que quando ele vem buscar uma noiva, ele vai buscar uma noiva santa, sem defeito, sem mácula. Quando os homens da época de Israel iam oferecer sacrifício, era a melhor ovelha, não tinha defeito. Eles olhavam para o rebanho e diziam: aquela é a melhor. Jesus nos fala isso. Temos que ser uma igreja perfeita, uma igreja que ama no coração, que vai em busca dos perdidos, que dá a mão para os aflitos e que abre o bolso para a obra. E isso a igreja funciona. E quando a igreja não entende esse princípio, quando o corpo não entende esse princípio, precisa ser tratado. Eu falei isso com o pastor essa semana, esses dias, eu e o João estávamos conversando com o pastor, eu falei. Eu tive a oportunidade de estar numa igreja que a igreja aprendeu. Ela abraçou a visão, ela ia, trabalhava, ofertava e conhecia a palavra. Não adianta você ser missionário. Estou falando de missões, não é só para ir poucos. Missões está do lado da nossa casa. Não adianta você pregar o evangelho e você não conhecer a Bíblia. Não adianta você dar oferta, mas você não amar o perdido. Não adianta você viver uma vida abençoada aqui, chega em casa, você não é aquilo que você vive aqui. Não adianta você viver bem em casa, mas na rua você não liga para o perdido. Há um clamor de Deus. Deus está chamando a atenção da igreja, não só da nossa aqui, mas de todas as igrejas que eu tive a oportunidade de passar esses dias. Deus está falando da igreja. O pastor Sérgio, o seu pastor Sérgio, disse que Deus não fala daqui. Para ajeitar a igreja, para arrumar a igreja mesmo. Porque ele tem pressa de chamar. Eles têm um trabalho lá em Limoeiro, Limeira. Limoeiro é Pernambuco. Limeira. No meio da cidade tem a Cracolândia. E tem 2 irmãos que fazem esse trabalho lá. Eles vão, dão um café, pregam o evangelho. E nós, eu e o João, vamos tomar um café com esses rapazes no sábado lá. Eles falaram para mim chorando: irmão, sabe qual é o maior problema da igreja hoje? As famílias abandonadas, as pessoas jovens, adolescentes, 15, 16 anos estão lá, jogados na rua. Não tem função de colocar esses jovens. A igreja não tem condições, suporte. Porque se uma pessoa dessa entrega a vida para Jesus, a família não quer. A família já largou, irmão. Quando ele se converte, vai levar para onde? E o rapaz chorava. O nome dele é Mateus. Eu disse: irmão, ora que Deus dá um abrigo. Se é teu sonho, paga o preço. A igreja precisa estar preparada. E como, irmão, está preparada? Vamos parar de picuinhas dentro da igreja. A igreja tem que avançar no reino de Deus. Eu vejo, eu vou falar aqui, a língua coça e eu não aguento. Quando a gente começa a cantar hinos de comunhão, você é precioso, você é precioso. Como é que eu canto, como é que eu falo que você é precioso? Isso é um hino de comunhão, querido. Você é precioso para Cristo. Você é precioso. Você é especial. Chega os irmãos, chega as pessoas de fora da igreja. A comunhão que eu tenho. Esse momento de comunhão, a gente canta um hino.
que o irmão é especial. Você é especial, mas estou olhando para as paredes. Sabe por que, irmãos, nós não falamos que você é especial? Porque não amamos. Porque quando nós amamos, nós olhamos nos olhos das pessoas e dizemos: você é especial. Jesus não morreu na cruz por morrer. Ele morreu porque me amou. Eu dou a minha vida, ninguém a leva, disse Jesus. A igreja tem que crescer. Crescer aqui dentro primeiro. Seremos conhecidos testemunhas e discípulos quando nós amarmos uns aos outros. E não é difícil. Ele diz que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Foi derramado dentro do meio do teu coração. Não tem. Deus vai derramar uma unção de amor na tua vida. Amar é decisão. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Se tem problema com algum irmão, ora por ela. Começa a abençoar a vida dela. Chega em casa, põe o joelho no chão. Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para mim, dá para fulano, Senhor. E cita o nome. O pecado tem que ser dado o nome. E você vai vencer. Passei 2 anos de mal com um pastor, não tenho aqui para quem está mentindo. Foi uns 2 anos. E Deus me deu estratégia. Ora por ele. E o Roberto está pensando que eu estava errado na situação? Não estava errado. Eu estava errado em não querer ir lá. Porque a bênção não está naqueles que são humilhados, não. Quem diz esse versículo vai estar errado. É os que se humilham. Os que se humilham é que vão chegar lá. Eu disse que Jesus se humilhou. Se humilhou. Se esvaziou. E desceu. Não é os que são humilhados. O pastor me humilhou. Vou lá, pastor. Mesmo o pastor estando certo. É assim que a Bíblia diz. Mesmo o irmão José do Carmo estando certo contra mim. Antes de eu levar a oferta no altar. Irmão, se eu tenho alguma coisa contra mim, eu quero te pedir perdão. E assim a igreja cresce. Cresce em maturidade. Cresce em comunhão. Começa a aprender a abraçar os que vão chegar. Nós pedimos para que Deus derrame a unção, traga vidas, mas nós precisamos estar preparados para essas vidas, para esse crescimento que Ele vai derramar. Porque Ele vai trazer, é promessa dEle. Não é palavra minha, é palavra de Deus. A igreja, ela cresce e ela avança. As portas do inferno não prevalecem quando nós entendemos que o corpo de Cristo tem que andar em unidade, tem que andar em comunhão. Que a igreja de Cristo tem que entender que os que ficam dentro são importantes para os que estão fora. Porque os que estão lá fora é experimento para os que estão dentro. O coração não sente. Se eu não tocar em ninguém aqui, o coração não vai sentir nada. Mas na hora que eu tocar, não fala. Já sentiu o calor do irmão. Por isso que o coração, a mão é importante. Quem entendeu o que eu falei? Vocês são importantes. Eu estando aqui, ou estando em poucos, eu vou ser estendo dentro da igreja Batista Shalom, da Vila Helena. O irmão João estando aqui, ou estando lá do outro lado,
O irmão Fábio, daqui uns dias, estando aqui, ou lá do outro lado, é estendimento da Igreja Batista Shalom. É raiz, é uma veia. O sangue tem que ligar. E os que vão estar na igreja são importantes para manter vivos os que estão lá fora. Porque os que estão lá fora é quem trazem os que estão aqui dentro. A mão traz comida para a boca. A boca mastiga para levar para o estômago, para a digestão. A igreja tem que crescer dessa maneira, entendendo que missões está ali na São Vicente. Não é porque Deus colocou no nosso coração para poucos. Está ali na praça, missões. Nas escolas tem missões. No trabalho tem missões. Matando frango tem missões. Costurando tem missões. Dando aula tem missões. Nós temos onde congregar, glória a Deus. Mas quem no Face lá viu a situação da igreja de Canabrava. Mais de 50 crianças sentadas no chão, barro vermelho. Quem viu as fotos que eu postei lá? No chão. À noite, um monte de senhoras e senhores, 4 ou 5 cadeiras, mas tudo sentado no chão, uma lâmpada no meio da rua, debaixo de uma árvore. A igreja se estendeu lá. A Batista Shalom está lá também, porque nós fazemos parte do mesmo ministério. O Espírito é o mesmo. Temos que entender o que é missões. O corpo nosso funciona dessa maneira. A igreja funciona dessa forma, como o nosso corpo. Então aquilo que foi falado ontem, aquele cofrinho, não esquece. Em junho, a igreja está indo para junho, Petrolina. Eu confesso para vocês que eu já estou ansioso para ir. Não consigo mais viver da mesma maneira. Quando eu me paro comendo, eu vejo alguém que não está comendo, movido a encontro. Eu vi tanta roupa sendo jogada essa semana, me lembrei da Vila Sorriso. E aqueles aí eles já iam dar, eu perguntei ao caseiro lá, eles já iam dar pão lá de abrigo. Disse que se não fosse eu ia pedir para mandar. O bispo está indo para lá, sobre o parlamento. Mandava para você deve, correr, mandava. O bispo enviava. A gente tem que pensar nas vidas que estão se perdendo. Nós temos nossos filhos, nossos lares, criança com 10 anos começa a tomar cana. E quantos não tem aqui a nossa redondeza? As nossas mãos precisam deixar que Deus use as nossas mãos para alcançar essas pessoas. Muitas vezes estamos dentro da igreja brigando com nós mesmos, nossos irmãos, falando mal, arrumando problema para o pastor, arrumando problema para a irmã velha. Para, somos adultos. Quem tem que arrumar problema é Sara, o menino, amigo do pastor. Estamos adultos. Vamos crescer. Vamos crescer como a igreja sabia. E se há alguma enfermidade no corpo de Cristo, hoje, não quer dizer que o médico dos médicos, o dono do corpo, está aqui nessa manhã
tirar para sarar, porque o corpo tem que andar. Jesus nos deu um corpo não atrofiado. A igreja ela caminha e tem que caminhar com perfeição. Amém? Vamos orar. Fica de pé. Vamos fazer um círculo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e o corpo tem que caminhar. Aleluia. E aproveitando, se você tem algum problema com algum do seu irmão, aproveita essa manhã. Espírito Santo, o Senhor está nesse lugar aqui. Há uma unção de Deus nesse lugar. Hoje à noite é ceia. Hoje à noite é a noite de reconciliação com Cristo. Porque essa noite seja uma que hoje já vai ser diferente, já está sendo diferente, querido. Aleluia. Te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, Espírito Santo. Pois sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que sabe, o Deus que cuida,